Boa noite, pessoal. Estou começando aqui com o Roberto Carlos, amigo de fé, irmão, camarada, que hoje nós temos uma live muito especial. E antes de convidar esse irmão que eu tenho, que é o Marcelo Scaff, queria falar que antes dessa live eu estava pensando quão importantes são as amizades, né? O que eu trago comigo desses anos aqui de carreira, rodando o Brasil, lugares que eu fui tantas e tantas vezes, Pantanal 40 vezes, Bonito 25 vezes, Noronha 30 vezes, e por aí vai, Ilhabela, Ubatuba, Paraty, é a rede de amigos que a gente faz, que é uma coisa que a gente guarda para sempre, sabe? Poder voltar para um lugar com os meus filhos e ser recebido pela pessoa do lugar, seja no meio do mato, seja no Nordeste, seja num barco em Paraty, é uma coisa assim muito gratificante, gente. Agora, na live de hoje eu tô chamando mais do que um amigo, eu tô chamando um irmão, né? Cara, irmão, eu vou falar uma coisa, eu tenho o que eu considero na vida três. O meu irmão, Nicolas, que trabalha numa ONG com afásicos, a Ser em Cena, tá precisando de ajuda nesse momento difícil aí da pandemia, para ajudar mais de uma centena de afásicos. Então quem puder, procura aí no Insta, Ser em Cena, o Nico é meu irmão. Eu tive o meu tio Renê, irmão temporão da minha mãe, que está assistindo aqui. O Jeff, você ainda é filho caçula, Jeff. Você não é irmão, não. O Jeff, meu produtor, perguntou se é irmão. É o meu tio Renê, que era, na verdade, irmão da minha mãe, mas era só 7 anos mais velho que eu. E ele foi quem me ensinou a mergulhar e me ensinou a fotografar. Então você já imagina a importância dele na minha vida. E o terceiro irmão é esse cara que eu prometi fazer ele chorar hoje. Vamos ver se eu consigo. Terceiro irmão é o Marcelo Scaff, que eu conheço desde 1991, a gente viaja junto desde 93, nenhuma outra pessoa eu mergulhei tanto. Ó, Scaff, agora entra aquela hora que você aperta aquelas duas carinhas e pede lá a solicitação para entrar ao vivo. Olha, agora você pediu, já vamos, tô aqui fazendo uma conexão aqui com o Scaff, tá aceito. E eu vou falar o seguinte, esse cara, eu não digo que ele é meu irmão em detrimento aos outros amigos. Ele é meu irmão porque nós dois vimos a morte e renascemos no mesmo dia. História de anos atrás, a gente vai falar no fim da live dessa história. Boa noite, Scaff, tudo bom? Fala, meu irmão. Depois dessa apresentação, não vou nem te chamar de Lau, né? E aí, tudo bem? Uma honra, um prazer enorme estar aqui falando com você, cara. Então, eu falei muito da nossa conexão emocional, mas faltou dizer agora por que eu convidei o Scaff, que apesar de ser tão amigo meu, a gente convidou ele em função do tema que a gente estava a fim de abordar, que é turismo de natureza, né? E os desafios pós-pandemia. E o Scaff, além de ser um mergulhador, companheiro de expedições, fotógrafo submarino, ele também tem uma carreira de consultor ambiental, trabalhou, foi chefe do Parque de Abrolhos, trabalhou em Foz do Iguaçu. Então, Scaff, eu queria que você começasse assim, né, dizendo para o pessoal que está nos acompanhando. A irmandade é recíproca, não é irmandade unilateral, ela é recíproca. Não existe, né? Não. De fato, a gente viaja junto e nós nos conhecemos desde 91, iniciamos a nossa carreira em 1993 mergulhando junto e depois de tantos anos, a gente ainda está aqui aprendendo, dialogando, e para mim é um prazerzão estar trocando essa ideia contigo. O turismo de natureza é toda movimentação que você vai em direção à natureza para algum objetivo que você tenha na vida. Então, estrito senso, assim, as pessoas entendem que é estar na natureza, ou seja, numa área protegida. Mas eu tenho um entendimento um pouquinho mais amplo desse processo de turismo. Porque, estrito sensu também, o turismo é quando você se desloca mais de 150 quilômetros da sua moradia. Aí a gente pode falar que você está fazendo turismo. Mas estar na natureza vale a praça da esquina da sua casa. Então, estar próximo de uma árvore, estar próximo da natureza, você não precisa necessariamente estar fazendo turismo para ir num lugar e se beneficiar da visitação em áreas naturais.
Então, quando um morador, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro... A gente que tem cidade, tem criança em cidade grande, já identificou na hora que você está falando, né? E aí você passa a ser uma outra categoria que a gente chama de visitante. Então, o turista tem que se deslocar um pouquinho, o visitante pode ter uma praça na esquina que ele vai lá e vai fazer uma visita a essa praça. Os benefícios são, além de muito já estudados, Lau, eles são enormes. Existe um autor, um jornalista que chama Richard Louv, um americano, que estudou isso a fundo e publicou um livro que chama Last Child in the Woods, Última Criança na Natureza. Ele detectou uma defasagem de natureza. Ou seja, nós não temos acesso mais, como os povos anteriores a nós tinham, à natureza. Isso faz muita falta para a psique humana. Isso é comprovado. Os japoneses sabem disso, alguns países europeus também. Então, só de você sair da sua casa e ir até uma praça, ir até uma cachoeira, ir até um parque nacional, um parque estadual, um parque municipal, o benefício é inúmero, que vai desde processos cognitivos, desestresse, centrar sua mente. Então, estar na natureza, mais do que um passeio, uma diversão, ela faz um bem à sua mente, ela é necessária. Marcelo, você está falando o Japão do bem. Expressão. Vamos tomar um banho de floresta. Você entra na floresta, você entra de um jeito, e se você ficar lá 1h30, 2 horas, você sai de outra. Então, isso vai desde capacidade de concentração, acalmar, produzir hormônios do bem, como os que a gente faz quando a gente treina, por exemplo. Então, a natureza motora de criança. Agora, Scarfe, desculpa te interromper, mas assim, acho que os benefícios para o público que está nos acompanhando, o benefício individual de estar na natureza, ele é evidente. Agora, e o benefício coletivo, a tal da economia sustentável? Como é que o turismo de natureza ele funciona em termos de geração de emprego? Como é que é isso assim, globalmente e no Brasil, né? Eu entendo o turismo, Lau. Eu não estou aqui advogando que a gente faça as coisas de forma desordenada. Mas eu entendo que o turismo de natureza ordenado, ele é uma ferramenta de conservação. Ou seja, a gente só protege e ajuda a proteger aquilo que a gente conhece. Para que você conheça, e aí o papel dos documentários é fundamental também nessa conexão que a gente está fazendo aqui hoje, se você não conhece, você ignora a importância daquilo. E ao ignorar a importância de alguma coisa, você não consegue lutar por ela. Você precisa entender a importância da natureza. Porque os olhos não veem, o coração não sente. Exatamente. Então, quanto mais estruturado um país está, ou uma região está, ou uma cidade está, para receber visitantes de forma, novamente, ordenada, mais benefícios a gente tem. E aí é um ganha-ganha, viu, Lau? Porque é um benefício econômico para a sociedade, porque é uma indústria que gera muito dinheiro, e é um dinheiro importante, uma indústria limpa, mas gera proteção ambiental. Então, gera emprego na economia local, né? Você empregar o ex-predador da natureza como aliado, né? Que é o que o Projeto Amar fez pioneiramente na virada dos anos 70 para os anos 80. Os primeiros funcionários do Tamar eram os antigos catadores de ovos de tartaruga, e você gera toda uma cadeia, né, de que a preservação acaba gerando recursos. Agora, Scarfe, eu queria te fazer uma pergunta que está até me confundindo um pouco, que assim, se criou um clichê, parece que é uma verdade. O Scarfe ele é oceanógrafo formado, consultor ambiental, então ele tem embasamento para responder isso. Criou-se o clichê que a pandemia é sensacional para a natureza, né? Eu falo brincando que igual uma criança mal criada é mandada para o quarto pensar, a mãe natureza mandou a gente para o canto pensar. E aí criou-se o mito de que isso é fantástico e maravilhoso para a natureza. Mas eu andei lendo coisas que diziam no sentido contrário. E teve um exemplo clássico daquela tartaruga aí na tua cidade, no Rio, né? Filmaram uma tartaruga na água clara, lá próximo ao aeroporto, lá do Santos Dumont, e falaram, olha como a natureza se manifesta. Só não falaram que a filmagem mostrava que aquela tartaruga estava com papilomas, que são tumores causados pela poluição. Então, é hipocrisia dizer que a nossa ausência melhorou ou não. Afinal de contas, a pandemia é mais maléfica ou mais benéfica para a natureza? Que eu juro que eu estou confuso, cara. Eu tenho lido as duas coisas.
Lau, eu acho o seguinte, é, nós, seres humanos, nós temos e tínhamos, antes da pandemia, uma relação distorcida com a natureza. Não há como dissociar. Primeiro, não há como dissociar o homem da natureza. As duas coisas estão interligadas e conectadas e deveriam ser vistas assim. O segundo ponto é que não há conservação de natureza sem você, de alguma forma, entrar nessa conta, entrar na discussão e ser colocado na mesa aspectos socioeconômicos. Qual é o povo, qual é a etnia, como que aquilo se sustenta no tempo de forma econômica. Então, a gente parou de ir para a natureza, está todo mundo em casa. O que, na verdade, para mim, eu não sei quantificar, como oceanógrafo, se o vírus, o fato de a gente estar em casa, é bom ou é ruim, em que quantidade. Porque, veja, ele tem aspectos dos dois lados. Ele é bom por quê? Porque a gente tem um respiro, tem menos gente indo para o mar, por exemplo, para pescar de forma predatória. Tem menos gente indo para a natureza fazer coisas erradas. Mas, ao mesmo tempo, o turismo de natureza parou. E a economia que gira esse processo, que ajuda bastante na conservação, parou também. Então, a gente precisa do dinheiro, precisa do aspecto socioeconômico para que a gente possa falar de forma moderna em conservação da natureza. Então, independente se a pandemia é benéfica ou maléfica ao processo natural, o que a pandemia está nos ensinando é que é muito difícil ficar em casa. É muito difícil ficar isolado. As pessoas estão percebendo a natureza, a importância dela. E talvez esse clique que nos foi oferecido pela pandemia seja, ou era, ou talvez a gente está em conjecturas aqui, é o clique que precisava para que a gente prestasse atenção de que quando... Eu acredito muito no seguinte, a gente aprende pelo amor ou pela dor. Então eu ia falar isso. É foda ser irmão, porque eu ia falar essa frase agora. Aí você vê, porra, perdi. Então a gente não tinha... Só te interromper aqui um segundo. Pessoal, eu estou recebendo várias perguntas, vários comentários, o Naninho, a Érica falando das dificuldades dos condutores da Chapada Diamantina, a Seu Lixo, Meu Lixo, a Mariana falando bravo, Marcelo. Eu só queria dizer para vocês podem mandar perguntas e no final eu vou fazer as perguntas de vocês. Mas sigam o Marcelo Scaff, scaff.marcelo aqui no Insta, tá lá no meu Stories. E para saber mais do trabalho dele também como fotógrafo, eu tenho um roteiro e vou terminar contando por que eu chamo ele de irmão. 22 anos depois da gente sobreviver a uma situação onde a gente viu a morte de perto, eu nunca ouvi ele contando essa história. Então, daqui a pouco eu vou pedir para ele contar. Mas nós estávamos falando da situação da pandemia, da natureza. No final, a gente responde as perguntas. Se você quiser concluir o raciocínio e já completar, Marcelo, contando da tua experiência em Abrolhos. Abrolhos está no DNA, está no meu DNA. Mas só para concluir o raciocínio do vírus, eu acho que é uma resposta difícil de dar e ela varia de ecossistema para ecossistema. Quanto que a gente está lá ou não está lá vai afetar aquele ecossistema. Então não existe uma resposta global para essa pergunta. Mas existe sim essa percepção de que a gente hoje não pode ir à natureza por conta de isolamento social, restrições, etc. Ter perdido essa condição é que, para mim, é interessante que as pessoas parem para refletir. Olha, eu podia ir naquela praça quando eu bem entendesse. Hoje eu não posso mais ou não posso mais nas mesmas condições. O que eu perdi? Qual é o refinamento de pensamento, de sentimento, de não poder estar na praia olhando o horizonte, não poder mergulhar, não poder escalar, não poder caminhar numa trilha. Valoriza pela dor, né? Valoriza pela ausência. Não poder ir para a natureza. Então o cara não pode falar, pô, será que é razoável eu detonar aquele lugar sem pensar nisso antes? Então a pandemia me trouxe essas reflexões de como nós, como sociedade, podemos ter E não é uma visão romântica lá, assim, que bonito, tudo é bonito, é verdinho. Não é uma visão romântica, é uma visão de escala. A gente precisa mudar o pensamento e a forma de agir em relação ao planeta, senão a gente não vai longe com essa dinâmica, né? Então, para fechar a tua pergunta da pandemia. Abrolhos... Só desculpa, cara, só queria acrescentar uma coisa que eu li, é importante as pessoas terem em mente também, que bandido não necessariamente respeita a quarentena. Nós temos índices concretos que durante o período da pandemia,
crimes ambientais como desmatamento, pesca ilegal, que o pessoal de Angra dos Reis matou os tubarões ali, postou na marina. Essas coisas vão também acontecendo porque, como você disse no início, o turista também é um olho, né? Ele vira um olho do Estado ou da lei nos lugares que ele visita. Então, a ausência de visitação permite que os marginais... O bom uso substitui o mau uso. É ingênuo acreditar que o Brasil, do tamanho que ele é, nós vamos ter o volume de fiscalização necessária para atingir o território todo com uma fronteira marinha, com uma fronteira seca. É insano. Nem que a gente colocasse todo mundo que está a postos para fiscalizar, a gente não ia ter sucesso apenas fiscalizando. São dois processos que têm que andar juntos. A fiscalização e a educação ambiental, o ordenamento, o entendimento, do que é importante. Eu vou te interromper. Em 1997 ou 98, você era chefe do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos. Eu tive lá em três vezes visitando você para ver como funcionava o parque, fazendo documentários com autorização e tal, um junto com o Projeto Baleia. E eu lembro de você me dizer que a maior dificuldade que você tinha em gerir o parque era que você tinha, ao mesmo tempo, a obrigação de fiscalizar. Então, de dia, você multava um pescador e você tinha também a função de educar. E à noite, você ia dar aula para o filho daquele pescador que você multou de manhã, que criava uma animosidade, claro, na comunidade. Pô, esse cara que multou meu pai. Então, eu queria que você me falasse um pouco, a gente está falando de turismo de natureza, já fala um pouco do conceito de parque nacional, a importância de parques como Abrolhos e como era do lado do Estado, enquanto chefe de uma UC, de uma unidade de conservação, gerenciar essas dinâmicas, né? Lau, olha, essa é uma pergunta bastante complexa e muito, muito difícil de ser respondida. Eu, quando fui chefe de Abrolhos, a gente fazia operações de fiscalização no sul da Bahia e contra o contrabando internacional de animais silvestres, aves, mamíferos, micos, macacos, etc. O que eu aprendi na prática, e foi na prática mesmo, é que não há conservação que se sustente de pé quando falta comida na mesa das pessoas. Então, eu entendo a discussão ambiental como uma discussão que passa por socioeconomia. Vamos contextualizar. O Brasil é um país, independente de governo, independente de qualquer coisa, a gente não tem saúde de qualidade. Como é que eu vou falar em meio ambiente sem contextualizar? O cara não tem água, o cara não teve oportunidade, o cara... Então, era uma dificuldade. Eu lembro até hoje de um rapaz que a gente prendeu, retirando, vendendo aves na rodovia. E aí eu fui até a casa dele. E quando eu cheguei na casa dele, tinha uma escadinha de criança. Então já começa um plano social aí, não tem um planejamento familiar. E aí ele falou assim, olha, doutor, se o senhor me prender, meu filho, esse aqui de 5 anos, vai morrer de fome. Porque o sustento que eu tenho é esse. Então você fica num dilema, e não é um falso dilema, não é uma moralidade falsa. Para nós que temos uma condição socioeconômica interessante, é fácil para apontar e falar. Mas quando você se envolve em questões e que você vê desvios de recursos, o dinheiro que não é utilizado da forma correta. Então, não é que o Brasil falte dinheiro para a conservação da natureza. Ele é mal aplicado, ele é mal gerido, ele vai para outros lugares como a gente cansa de ver na mídia. Então, a conservação da natureza, ela passa pela estruturação do país de uma... A gente vai fazer as perguntas no final. Agora, o Scaf, é que assim, eu acredito que esse processo, né, de conservação, por exemplo, a implementação de uma unidade de conservação como o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, nós dois tivemos a honra e o privilégio de conviver com o professor doutor Sérgio de Almeida Rodrigues, do Instituto Biociências da USP, um dos que começou o movimento para a criação do Parque Nacional Marinho de Abrolhos, e ele falava da construção do diálogo com a comunidade
quando o Sergião dizia que ele usava nos discursos dele em 1982, antes de abrir o parque, que a Abrolhos seria como uma caderneta de poupança, onde os peixes se reproduziriam e os pescadores teriam benefício com mais pescado na região de entorno do parque. Mas o que mostrava um pioneirismo do Sergião em construir com a comunidade o sentido, né, da preservação. Você acha que a gente tem também esse problema, que as coisas são impostas ao invés de serem construídas junto com a comunidade, vendo a necessidade da comunidade? E só completando, você falou do rapaz, eu conheci um dos melhores guias do Pantanal, o seu Francisco, que quando jovem, ele traficava arara no Piauí, subia aqueles paredões e vendia os ovos. E quando deram uma chance para ele com o ecoturismo, o seu Francisco foi o ser humano mais perto de São Francisco de Assis que eu vi na minha vida, cara. Ele dava cafuné em ariranha, passarinho pousava na cabeça dele, era bruxo. Ele tinha uma conexão linda com a natureza, mas não tinha informação na juventude. Então, resumindo a pergunta, tem que ser construído com a comunidade, vendo as necessidades dela e não simplesmente imposto, né? Eu acho que a imposição não é o caminho, mas eu queria deixar claro a minha posição também. Eu sou a favor de unidades de conservação. A gente precisa dos serviços ambientais que elas prestam lá. Sejam eles turísticos, sejam eles em forma de água para beber. Os parques nacionais e as unidades de conservação, a gente não pode enxergar aquilo como um muro verde em que você não entra, não faz nada, é maléfico à sociedade, eu ia, mas não vou mais. É exatamente o contrário. As unidades de conservação, quando bem fundamentadas na sua estruturação e na decisão de implantar uma unidade de conservação, independente da categoria, você falou parques aí, elas prestam um papel para nós gigantesco. Mas gigantesco, ele não é quantificável em dinheiro. Quanto vale chover para a agricultura? A chuva, ela vem... Destrói o agronegócio inteiro, né? Que passam por cima da cabeça da gente o tempo inteiro. Então, evapora ali, chove aqui. Se você não tiver água, por exemplo, a gente tratar de um tema que é extremamente relevante, a gente perde economicamente. Então, por isso que essa discussão conservar por conservar, ela acaba que você não tem argumentação. A gente precisa argumentar assim, olha, existem serviços que são prestados pela natureza a nós. Imagina o seguinte, também é fácil de pensar. Quanto não vale um Tietê, Rio Tietê, que cruza São Paulo, limpo, com navegação, pesca para o turismo? Quanto não arrecadaria em impostos, em empregos, em capacidade de receber mais turistas para navegar no rio como o Tietê? Então não faz sentido detonar. Não faz sentido. E as unidades de conservação, elas vêm nessa direção, para que a gente consiga conservar fragmentos importantes de sistemas, conservar ativos ambientais que esses lugares nos entregam de graça, e a gente pode ainda explorar isso com turismo, com outras dinâmicas. Então, assim, eu vejo benefícios diretos e claros na implantação das unidades de conservação. Elas precisam ser bem estudadas, bem planejadas, para que essa relação com a comunidade seja uma relação das mais viáveis tecnicamente, politicamente, socialmente, em termos éticos, em termos de respeitar culturas e tradições, mas as unidades de conservação precisam ser implantadas, precisam existir. A gente precisa ter aí pelo menos 15, 20% de território protegido em unidades de conservação, planetariamente falando. E isso é importante também, né, Marcelo? Eu sei que a gente está falando muito superficialmente em uma pergunta, a gente poderia fazer uma live inteira. Aliás, fica o convite mais para frente, daqui a um mês, a gente fazer uma live só de UCs, né, explicando a diferença, mas que fique claro que eu sei que o Marcelo é um oceanógrafo, tem todo o gabarito técnico para isso. Fique claro que existem áreas que são, por exemplo, a Baía dos Golfinhos de Fernando de Noronha, que é a única para o equilíbrio da população de rotadores, o atol das rocas. Existem áreas que são sensíveis demais e aí precisam ser fechadas exclusivamente para pesquisa científica, porque é feito um estudo, né, de capacidade de carga e visitação, não é isso? E mesmo assim ainda é possível fazer processos educativos com escolas, com grupos organizados. Também é possível numa reserva biológica, dependendo um pouquinho da dinâmica do que o plano de manejo estabelece, você ainda pode ter alternativas que são muito interessantes
para a comunidade, para as pessoas, para os visitantes, para a própria natureza. Então, o que eu aposto e para o que eu trabalho é para esse ganha-ganha, para a gente desenvolver o Brasil como um país referência em conservação de biodiversidade, unidades de conservação, visitação, turismo ordenado. Essa é a Ô, ideia. Scarf, agora deixa eu te falar uma coisa, que você tem uma coisa interessante na tua carreira, sabe que além de brother eu sou seu fã, né? Que você trabalhou em Abrolhos pelo lado do Estado, né? E sentiu todas essas dificuldades de estar lá fiscalizando, fazendo educação ambiental. E aí tudo que você falou agora do uso ordenado, você teve um papel relevante num projeto de muito sucesso, que foi a revitalização do Parque de Foz do Iguaçu. Aí já como consultor ambiental, trabalhando do lado da iniciativa privada, mas em parceria com os órgãos ambientais, já os conhecendo por dentro. Me conta um pouco da tua experiência. Você falou de Abrolhos, como é que foi a experiência do outro lado do balcão em Foz do Iguaçu, mano? Em Abrolhos eu era IBAMA, não existia ICMBio ainda na época, e depois eu, por uma circunstância, saí, não existia concurso público naquela época, e fui para o Iguaçu conhecer o parque, porque eu não conhecia Iguaçu. Quando eu saí de Abrolhos, eu fui para o Iguaçu. E essa é uma experiência que eu recomendo a todo brasileiro e todo estrangeiro. As cataratas são um negócio singular e espetacular do ponto de vista de energia, de força, de beleza. Tem gente que desceu de rapel lá, como é que é isso? fez boas lá naquele parque. E quando a gente estava discutindo isso internamente dentro do IBAMA, se buscou fora do país como é que se fazia para conservar, porque o dinheiro no Brasil, a verdade, Lau, é que o dinheiro do Brasil, ele para determinadas áreas, ele é escasso. Eu falei que ele era mal gerido, que não faltava dinheiro, mas isso não é 100% também correto. A gente não tem dinheiro para tudo o tempo todo. Não somos um país com abundância e recursos para fazer as coisas. A gente começou a falar, poxa, o Iguaçu precisa de um orçamento, sei lá, 50 milhões anuais, para ele rodar bonitinho. Como é que eu faço para isso funcionar sem agredir? Qual é o modelo? Como é que a gente começou a pensar? E aí surgiu essa modelagem, que é a modelagem de concessionar serviços. E aí eu cheguei lá em 99/2000 e esse processo iniciou no Parque Nacional do Iguaçu nessa época. E aí eu acabei trabalhando, organizando a vida das empresas que ganharam as concessões, organizando a vida no seguinte sentido. Eu já tinha sido ONG, Instituto Baleia Jubarte. Eu já tinha sido IBAMA, órgão federal público. Lá em Abrolhos, eu percebi o seguinte: a ONG não conseguia conversar com o setor privado não conseguia conversar com o setor público, e ficava todo mundo querendo a mesma coisa. E a universidade também não conversava com nenhum dos dois. Não, todo mundo falando a mesma coisa de formas diferentes. Eu olhei e falei, pô, mas dá para juntar essa conversa aqui e a gente ter pesquisa, conservação, governo atendido, geração de emprego e renda, conservação de natureza, empresários atuantes na área ambiental. A gente precisa disso. A gente precisa, como nação, de empresários atuantes, com ética na área ambiental. Eu falei, pô, é possível fazer isso. E aí fui para Foz do Iguaçu, onde eu tive a oportunidade de colocar essas ideias em prática, trabalhando aí para a iniciativa privada. E aí eu passei Safari, né? Entre o Parque Nacional do Iguaçu, a turma da Sul, etc. e tal. Atualmente trabalho também com o pessoal do Bondinho aqui no Rio de Janeiro. E aí estou vendo essa dinâmica de como operar turismo em grande escala. Às vezes, esses lugares que a gente está falando, a gente tem um volume de... O Iguaçu tem 2 milhões de turistas por ano, tinha, né, antes da pandemia. Como fazer isso e ainda ter onça? Porque então, isso que eu ia falar, o Scarf tem uma pergunta muito boa. Você tem mais temática que isso? Você tem uma onça com um filhote andando num lugar com 2 milhões de turistas passeando. É um sinal que a gente... Alguma coisa de certo a gente fez. Tem a Yara Barros, do projeto Onças do Iguaçu, o pessoal lá fazendo um projeto muito sério. Agora, tem uma pergunta muito boa, que a Dartilene está perguntando qual a sua visão do conceito de produção de natureza defendido pelo Ignacio Jiménez Pérez, o biólogo e conservacionista espanhol. Eu tive a oportunidade de ler o livro, confesso que não li inteiro, porque tem uns pedaços muito técnicos, mas basicamente esse conceito, né? Porque quando você falou no começo da tua fala do orçamento do parque, Iguaçu precisa de tanto,
esse orçamento de parque inclui fiscalização, medidas socioambientais. Por exemplo, Foz do Iguaçu tinha muita caça, pouca presa, e as onças acabavam ficando mais para o lado argentino. Quando você começa a fiscalizar com o recurso do parque, diminui a caça, a onça começa a voltar, não é? Você conhece o livro do Ignácio? É mais ou menos o mesmo conceito, né? E eu acho o seguinte, ó, deixa eu só esclarecer um ponto importante nessa conversa para não gerar dúvida de entendimento do que nós estamos falando. Nós não estamos falando de privatizar parque, tá? Nós estamos falando de concessionar serviço de visitação. São duas coisas completamente distintas. A hora que eu falo, o Parque do Iguaçu foi privatizado, ele nunca foi privatizado. Porque a privatização, você subentende que aquela pessoa jurídica, privada, vai tomar conta de tudo. E isso não é verdade. A fiscalização continua sendo do ICMBio. O ordenamento de uso e a fiscalização dos contratos de concessão continuam sendo do ICMBio. A tarefa de fiscalização continua sendo do ICMBio. A tarefa de promover a educação ambiental no entorno e dentro do parque continua sendo do ICMBio. Mas você pode ter parceria com o ONG também, né? Principalmente nessa parte de educação. Criou-se um preconceito horrível no Brasil com ONG. Gente, por causa de X picareta se condena aleatoriamente instituições seríssimas, né? O ISA, Instituto Socioambiental, tem instituições maravilhosas. É até injusto citar uma só, é que eu ficaria aqui horas citando. Mas então também é importante, né, a participação da sociedade através das organizações não governamentais nesse processo de gestão, não? Não, isso, e o Iguaçu hoje potencializou a visitação com conservação, e o dinheiro que é arrecadado com as concessões, ele é revertido em conservação, em várias ações. Fiscalização, educação ambiental, pesquisa, todo esse dinheiro que é gerado com turismo, ele roda dentro do sistema do ICMBio e ele banca não só as estruturas do Iguaçu, mas o sistema de unidade de conservação, porque nem todas as unidades de conservação são economicamente viáveis como o Iguaçu. Essa é uma crítica que todo mundo fala, mas o Iguaçu é Iguaçu. Claro que o Iguaçu é Iguaçu. Mas a partir do Iguaçu, a gente consegue um sistema econômico de você colocar para dentro do sistema de unidades de conservação um volume de recurso que, sem o sistema de concessão de serviços para turismo, não existiria essa disponibilidade. Então, agora, Scafi, eu até te falei, né, antes da live, só falando, pessoal, no final nós vamos fazer as perguntas e vamos contar a história de por que a gente se considera irmão, que a gente quase morreu aí no mergulho. Mas tem mais algumas coisinhas no meu roteiro. E quando você está falando dessa questão da gestão da unidade de conservação e trazendo impacto para a preservação de recursos, uma coisa que me choca muito, está nos acompanhando aqui na live o Hernani Júnior, o Ailton Lara, mais o Coronel Rabelo, alguns amigos do Pantanal e tal. E o que eu vejo que me deixa muito triste é a falta de capacidade de organização do Brasil nessa questão de gerenciamento de ecoturismo com a questão dos animais. Por exemplo, Ruanda traz 200 milhões de dólares para a economia do país a cada ano na montanha dos gorilas. Eu fui para a Índia, o turismo de observação de tigres é super organizado, regulamentado, é cobrado uma taxa, tem uma taxa por câmera, se está com uma câmera profissional, você paga um ingresso maior. E aí, essa visitação é toda organizada e deixa dinheiro para o Estado. E aí você tem a preservação dos tigres, você tem um fundo para pagar gado que o tigre comeu na fazenda do lado, você tem um banheiro químico. E aí você transporta isso para o Pantanal, onde as nossas maravilhosas onças lá no Porto Jofre, você foi comigo filmar lá 3, 4 vezes, eu fui 26 vezes, é um lugar que mora no meu coração, e a gente vê não só uma falta de organização, até porque com o passar dos anos tem melhorado, ainda existem exceções, falta o Estado fiscalizar e botar para fora aqueles 10% que fazem bobagem e que infringem as normas. Por que no Brasil você não tem essa mentalidade? Né? E só terminando, aquele parque gera 7 milhões de dólares por ano na economia local e não gera nada para a unidade de conservação, só para iniciativa privada. Por que o Estado brasileiro é tão desorganizado? E aí, então, a única alternativa é privatizar, concessionar? Lá, o Brasil é muito grande, né? É injusto nós compararmos o Brasil com os Estados Unidos, mas é justo nós compararmos o Brasil com países tão
que têm a mesma condição econômica ou socioeconômica que nós temos. Nós temos bons exemplos no Brasil. O que nós não temos no Brasil é escala. A gente não consegue escala, a gente não consegue volume. O país é um país muito burocrático. Esse é o primeiro ponto. A gente tem que vencer uma burocracia insana para fazer algumas coisas. Eu conheço o plano de manejo de unidade de conservação que tem 2.000 páginas, amigo. Para tirar aquilo do papel é impossível. Então, somos um país burocrático e a burocracia... Quantos não têm o plano de manejo por conta da burocracia? Não chega nem... Muito é o parque que eu estou citando do Jofre gera 7 milhões de dólares por ano de uso público e não tem um plano de manejo aprovado. E aí a gente perde. E aí a gente perde porque a gente não consegue ordenar. A gente não consegue ter essa dinâmica de fazer o dinheiro circular de forma equilibrada. Essa é uma das coisas que a gente vende como conceito no Iguaçu. Uma outra crítica que às vezes eu escuto do Iguaçu é mas o Iguaçu não é modelo para ninguém porque lá tudo é superlativo. É o contrário, a gente conseguiu ordenar um lugar que era dificílimo de ordenar. Porque era 1 milhão, ordena 1.500.000 pessoas. Não é, os interesses são muito grandes. Então é possível. Primeira mensagem para responder a tua pergunta é possível fazer. Tá? Nós precisamos acreditar que é possível fazer. A segunda coisa, nós temos bons exemplos no Brasil. Pô, me dá mais um, cara. Você está falando de Iguaçu, que é o mais famoso e o maior. Me dá aí mais um bom exemplo. Não, Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Um parque de alta complexidade, porque você está rodeado de comunidade por todos os lados. Todos conhecem os problemas crônicos que o Rio de Janeiro tem de segurança. E ainda assim a gente tem um parque nacional encravado na cidade. O monumento do Cristo, a estátua, ela não é a maior do parque... floresta urbana do planeta, né? Então, assim, dificílimo de ser tocado, dificílimo de ser gerido, e ainda assim a gente tem eficiência nesse processo. Então, nós temos sim know-how e bons exemplos. O que a gente não consegue vencer é muitas vezes, a burocracia, 2, as pessoas não se valorizarem. No Brasil a gente não sabe de nada. Ao contrário, a gente sabe sim, a gente só não consegue pôr para rodar da forma adequada. E terceiro, e aí é um problema de sociedade, Lau. Tem muita gente que quer proteger o meio ambiente da forma errada. E tem muita gente que quer usar o ambiente da forma errada. Então, assim, a gente tem que parar de achar que todo empresário é bandido e vagabundo, porque isso não é verdade. E a gente tem que parar de achar que todo ambientalista é um surtado que quer ver a natureza intocada. Então, esse ponto de equilíbrio entre o movimento ambientalista e o movimento empresarial e o governo tendo o papel de modelar esse processo é que a gente precisa em escala. A gente tem bons exemplos, sim. A gente só não consegue implantar no Brasil todo por uma série de razões que a gente teria que fazer umas 5 aulas, umas 5 lives aqui para explicar. Então, e a gente está alongando muito o papo. Eu queria dizer que nessa live eu estou recebendo, na verdade, 3 convidados. Porque o Marcelo ele é consultor ambiental, expedicionário e fotógrafo, além de ser meu amigo. E aí a gente falou muito da parte técnica, vamos começar a falar um pouco da parte mais divertida. Porque eu te conheço há 28 anos, eu sei qual das 3 atividades você mais gosta de fazer, que certamente é fotografia submarina. Qual que é a importância de documentar a natureza, hein? Seja em foto, filme. Deixa eu mandar um abraço para o Dr. Eduardo Raia, que é minha referência médica nas expedições. Mandar um abraço especialíssimo. E esse você vai mandar também para a Berna. A Berna está nos... Berna de Abrolhos. A patroa, a Ângela, está aí. Beijão para a Ângela. Tem um monte de gente da minha família aí. Minha mãe está aí, tá aqui na live. Olha lá, seu irmão. Tem moral, velho. Tem moral na família. Você tá falando, meu irmão está aqui. Mas vai lá, qual a importância da foto sub, que eu ainda vou te fazer contar a história de Galápagos e tem que responder pergunta da galera. Vamos lá, acelerando. O que é mesmo? A importância da foto sub, que eu sei que entre consultor ambiental, provedor de logística de expedição complexa, quando vocês veem aqueles famosos Fábio Porchat no helicóptero do Discovery ali, quem monta a segurança da operação para não morrer... o cara do Porta dos Fundos caindo do helicóptero é o Marcelo. Você tem essa coisa da logística de expedição, e a fotografia de mergulho, fotografia de natureza, que eu sei que é a tua preferida. Qual a importância da fotografia de natureza? Lá, primeiro as três atividades elas se complementam, né? Quando a gente está viajando e vai para um lugar como a África, por exemplo, África do Sul,
que a gente foi junto lá, tanto mergulhar quanto fazer alguns safaris, eu observo muito Trocar que ele pneu com medo do leão. não torcer para não ser jantado, né? Eu observo o que aquele país faz do ponto de vista de sistema de visitação em parques. E eu trago esse know-how, que a gente já viajou o mundo inteiro, eu trago esse know-how para cá. Então, a consultoria, ela tem uma relação com as expedições direta. E a consultoria de segurança também, porque a gente Mais tem que ir, ainda. todos temos família, temos filhos, então a gente tem que ir e voltar, conseguir fazer o que a gente tem que fazer, mas sempre em segurança. Então, tudo está Minimizar ao máximo o risco, né? Que a gente isso. sempre fala. Agora, a fotografia, para mim, é meu DNA. Eu gosto muito de fotografar. Acho que aquele momento do clique é um momento único que fica eternizado. Eu comecei a fotografar, Lau, porque eu não conseguia explicar para o meu pai a cor de um camarão. Eu não conseguia traduzir em palavras. Aquilo, para mim, era tão maluco, tão lindo, me tocava tanto. E eu não conseguia reproduzir. Pai, o camarão é rosa, com detalhes neons roxos, e aí é transparente. E aí eu não Seu pai ia consegui. virar para você e falar: o que você está fumando, meu filho? Não consegui. Neon transparente. E Tá o todo pior é mundo que nós que conhecemos sabemos. Se você mostrasse uma foto sua do camarão, o pessoal ia ver que ele é rosa com neon transparente. Aí eu comecei a fotografar. E aí eu pensava o seguinte: nem todo mundo vai conseguir ir para o mar. Então vamos levar o mar para as pessoas. Então, já que não dá para levar todo mundo não dá para levar as pessoas para o mar num volume completo, vamos tentar levar de uma forma adequada Certamente não para os mares que a gente vai, né, cara? o mar para a casa das pessoas. E eu comecei a fotografar contigo. A gente começou a fazer as expedições e a fotografia hoje é uma parte fundamental da minha vida. Eu quando fico muito tempo sem fotografar, começa a me dar coceira no dedo. Cara, a gente está com 85 pessoas, cara. Eu queria ter tempo de contar um pedaço das histórias que a gente já viveu junto. Por exemplo, eu gravando o nascer do sol em Papua Nova Guiné e me cai do coqueiro um cara de 1,90 m com um facão desse tamanho, nu, eu quase infarto. E aí você vê que você tem amigo, porque assim, se a gente morresse de facada, ele ia morrer do meu lado, porque corremos junto. E a história que não acaba, muitas engraçadas, outras nem tanto. Um membro da nossa equipe, um guia local, foi mordido por um crocodilo e nós dois, em parceria, conseguimos resgatar e tirar o cara e tirar o crocodilo. O crocodilo passa bem, a mão do cara ficou parecendo um couve-flor. Mas, de todas as histórias, a que eu te chamo de irmão, velho, aquela vez que a gente ficou perdido em alto mar, em Galápagos. Isso foi em 1998. 1998, nós ficamos perdidos 2 horas e 40 minutos. E nesses 22 anos, eu contei essa história zilhões de vezes, mas eu nunca mais ouvi a sua versão da história. Olha aqui, isso aqui é um mergulho quando a gente saiu. É o Aldo Tomás Júnior, que era organizador da expedição, a Cris, que nós salvamos a vida, que estava perdido no mar, e nós dois, imediatamente após ser resgatado. E aí eu falo que você é meu irmão, porque a gente nasceu de novo. Sinceramente, eu tive a sensação de que eu estava me despedindo. E o que mais me tranquilizou é que me deu uma calma. Porque quando eu achei que a gente não ia sobreviver, eu falei, pô, pelo menos eu estou aqui onde eu quero estar, em comunhão com a natureza. Cara, como é que você lembra dessa história? Rapaz, mandar um abraço pro Jornada que entrou aí, o Kiko, o pessoal da Nau. Salve, Jornada. Todo mundo, gente boa demais aí. Lica. Eu comecei a live falando da amizade, que bom. Os amigos, por 90 pessoas ouvindo os dois velhos contar causa de viagem aí. Pô, cara, esse dia, primeiro assim, né? A gente forma uma dupla muito boa dentro da água. A gente olha um pro outro e sabe o que tem que fazer com relação ao bicho para sempre fazer imagem bacana, sair o que precisa sair. E esse dia essa corrente pegou a gente e levou a gente lá para baixo, né? A gente foi atrás dos martelos e era um ano de El Ninho, a água estava quente, os bichos estavam fundo pra caramba. Confluência de correntes. Quando a gente voltou e veio voltando para a superfície, a gente já estava derivando, já tava onde não tinha que estar, e Galápagos é muito traiçoeiro. Não é que a gente tenha errado ali, mas Galápagos é uma surpresa. A água está assim de um jeito, depois muda,
depois vai para lá, depois vai para cá, e a Pô, corrente nós foi estávamos sendo guiados por um nativo mergulhador de combate da Marinha Equatoriana. Que se profissionalíssimo. perdeu com a gente, chorou. É isso. Então, Galápagos é muito traiçoeiro, Darwin e Wolf, né? As ilhas ao norte. Mas, enfim, a gente, quando chegou na superfície, um olhou para a cara do outro, né? Eu falei, quando eu estava subindo, eu falei, deu merda. Porque se perder em Galápagos e ficar derivando ali, tanto porque o mar é casca, porque a corrente é forte, porque tem tubarão pra caramba. A gente está bem treinado em lugar nenhum, a gente já está Não, derivando até hoje. Foi engraçado, porque você vai rir do que eu vou falar. A primeira sensação que eu tive quando a gente olhou um para a cara do outro na superfície foi: vamos abandonar o equipamento? Aí um judeu e um árabe falando: eu não vou abandonar. Eu não vou abandonar assim tudo. Não abandonar. Só para o pessoal entender, Scarpa, você está pulando, é que é tão claro para nós a história, você está pulando um pedaço. O pessoal entender o seguinte: a gente caiu num lugar com muita correnteza que a gente tinha que pegar para o sul. Quando a gente desceu para o fundo para ver os martelos, a corrente jogou a gente para o norte. Quando a gente subiu, a gente fez a famosa cara de ué, né? Ué, cadê o barco? Não tinha nem o bote, nem o barco. As ondas estavam com quase 2 metros de altura. A gente estava perdido num dos lugares que tem a maior concentração de tubarões do mundo. E o barco e o bote nos procurando lá no sul, que era o plano de mergulho. Eu, o Marcelo, o Edson e o nosso guia, Ivan, que era da Marinha de Combate do Equador, do destacamento de Guayaquil. Eu ainda tenho que falar que a ilha é um paredão vertical de 200 metros tatuando de onda na parede. Então não dava para ir para aí, nada para ir. Não dava para escalar, a corrente começa a nos derivar. Foi isso. A gente já naquela sensação, desculpa galera, não tem outra palavra, de fudeu. E de repente aparece um tubarão, 2 tubarões, 3 tubarões. E vocês sabem que eu entendo estudo de tubarão. Era Carcarinos falciforme, silk shark, a segunda espécie de tubarão que mais ataca náufragos. Nós dois, o militar, que era o nosso guia equatoriano, e o Edson, que era nosso amigo, derivando. E a gente acha a Cris, que era de um outro grupo que havia se perdido, estava sozinha em alto mar, já sem máscara. E se a gente tinha 4, 5 tubarões em volta da gente, a Cris vinha com 9 em volta dela. E de repente estava nós 5 cercados por 14 tubarões carcarinos falciformes, sem ar, né? Restinho de ar. E aí, como é que foi brigar com os caras? Aí um cara do outro, né? A gente falou, pô, agora um abraço pro gaiteiro. Eu não vou... Olá, vamos abandonar o lastro, que a gente começou a pensar, a situação já tinha ido pro vinagre, a gente falou, vamos abandonar alguma coisa. Eu falei, olha lá, eu abandono tudo, menos minha câmera. E aí vem essa história. Se morrer, morre abraçado com ela, né? Se não abandonar a câmera, é o negócio mais precioso do planeta para um documentarista de natureza. Porque sem sua câmera, você não documenta nada. Eu falei, além do que, tinha as imagens dos martelos dentro dela, né? Na minha fita e no perfil de negativo. Eu não vou abandonar porra nenhuma. Se eu for morrer, eu morro abraçado na minha caixa estanque, no cinto de laço, no cilindro, não vou abandonar nada. E quando acharem o corpo, que revelem as fotos e as publiquem, né? E aí a gente foi conversando, e começou, e era um mergulho de final de dia, né? Começou um lusco-fusco ali já, e os tubarões, eles chegaram perto da gente, e eu lembro que a gente dá com câmera na cabeça de tubarão. Eu tomei uma cabeçada na testa que ficou marcada. Aliás, acho que eu sou o único ser humano que tomou 3 vezes na vida um tubarão em alta velocidade na testa e nunca foi mordido, cara. E essa de Galápagos foi uma delas. Agora, a situação saiu de controle num determinado momento. Os tubarões eles têm um display corporal, eles entortam as nadadeiras peitorais, arqueiam a coluna, que é um sinal de agressividade. Eles já estavam fazendo esses sinais. Eu lembro do Marcelo batendo com flash num tubarão, eu batendo com a câmera num outro. E aí, cara, conta o que aconteceu, porque até hoje eu não acredito que aconteceu o que aconteceu, embora tenha acontecido. Cara, a gente já estava numa de assim... eu lembro lá o que a gente discutiu, que a situação tinha ficado esquisita, que a gente nunca tinha passado por uma situação como essa e que a gente talvez não saísse dessa situação por várias circunstâncias. Porque estava anoitecendo,
porque a espécie de tubarão que veio a gente conhecia os displays desse tubarão e sabia que eles já estavam num display de fechar a dinâmica deles de ataque, diminuindo o raio, ondulação forte. De 2 metros, a chance de ser resgatado era muito pequena. Então, a Cris, que estava com a gente, não estava entendendo patavinas, eu e você, com a visão claríssima, dando porrada em tubarão, esperando alguma coisa que a gente não sabia exatamente o que me marcou muito foi o militar, o Ivan chorando, isso me marcou demais. Eu falo, se o mergulhador de combate da Marinha do Equador, que conhece as correntes dessa ilha, tá chorando, é que eu tô numa roubada pior do que eu acho que eu tô. E aí cada um tem uma religião, cada um acredita em uma coisa, cada um tem se apoia em alguma coisa. Mas só nós vimos o que aconteceu, né, cara? O fato é que, quando a coisa estava ficando muito ruim, apareceram os golfinhos e sentaram a porrada nos tubarões e eles não voltaram mais. E minutos depois, o bote achou a gente. Então foi uma... Não, peraí. Nós tivemos que escalar, nós tivemos que nadar para o outro lado da ilha, escalamos. Só uma coisa importante, pessoal. Tem muita pergunta. Você pode... A live ela cai daqui a 8 minutos. Eu queria saber se você teria disponibilidade, que a gente termina essa história de Galápagos agora nesses 8 minutos, e depois eu recomeço uma nova live, porque tem muita pergunta da galera que acho falta de educação nossa não responder, tudo bem? Tranquilo. Então, aí você esqueceu de falar que daí a gente chegou no canal entre a ilha e a ilhota e nós conseguimos nadar por dentro. Mas não todo mundo. Os golfinhos deram porrada nos tubarões, eles saíram fora. A gente chegou no bico da ilha e aí aconteceu outro problema, porque a corrente estava tirando a gente da ilha, da área de busca. E você lembra que a gente conseguiu nadar, mas a Cris não. E aí eu falei para o militar equatoriano grudar com ela e eles ficaram na água. No ilhote, nós escalamos a ilha da área de busca e eu lembro de você, porque, pessoal, foi uma pauleira, a gente ficou 2h40, brigou com o tubarão, viu o golfinho salvar nossa vida, escalou ilha com pedra batendo, corte na mão. Em nenhum momento a gente perdeu a calma, né? A gente estava racionando, até falou, puta, pode ser que a gente morra, acho que pode ser. E quando a gente conseguiu escalar a ilha, eu lembro do teu sangue frio de olhar e falar, olha, aqui tá a linha da maré, né, como oceanógrafo, então a gente precisa dar um jeito de escalar até aqui, porque a maré vai subir, e se eles não acharem a gente tem líquido e proteína nos ovos daquelas aves marinhas. E eu falei brincando, pô, vamos tomar uma multa. E começamos a rir pra caralho naquela situação, né? Foi. E além disso, se os caras não acham a gente não consegue subir ali naquele vão de pedra, a gente não ia conseguir sinalizar os dois que estavam derivando. Tinham corado no ilhote, mas já estavam com o princípio de hipotermia, porque a água de Galápagos é muito gelada. E eles não conseguiram escalar. O ilhote era inescalável. Era um paredão vertical, né? Então foi muito louco. Agora, muito louco mesmo é a gente voltar pro barco e voltar a mergulhar depois de alguns minutos. Cara, eu lembro que todo mundo gritando, a gente não deu 10 minutos e mergulhou. Agora, a Tamis falou que tem comentário da minha mãe, tem um monte de resposta aqui. Ô, mãe, eu nunca tinha te contado essa história com detalhes. Para, se você lê o livro, você conhece essa história. Olá, a Valentina, a Maria Antônia e a Ângela estão dizendo que eu não posso mais ir com você para essas, tá? Olha, Angelinha, essa foi a pior, mas nós estamos bem. Valentina, um beijão do tio Pirata. Quando ela era pequenininha, eu com um brinco, cavanhaque, ela me chamava de tio Pirata. O Sum Crazy. Pessoal, uma publicista. Estão perguntando se eu tenho um canal no YouTube. Tem o Laurence.aba no YouTube. E sigam o Marcelo, scaf.marcelo. Tem no meu Insta também. Agora, a Tamis falou para eu olhar o comentário da minha mãe. Eu não estou achando, Tamis. Passa aí para mim o comentário depois. Um negócio, sei lá, o Máximo está me acompanhando aqui, que esse é outro irmão que eu tenho. Eu queria dizer para o Máximo que ele não é o meu parceiro de trilha. O meu parceiro de trilha é a Maria Antônia. A minha toca de 3 anos. Eu só vou para a trilha com ela em segurança, entendeu? Não é o Máximo, não. O Máximo agora é o 02. Aliás, o Máximo 02 é aquele que não sabe desvirar caiaque? É esse aí. Tô falando de um monstro da canoagem. Marcião, no dia que eu e o Scaf descemos cataratas lá de Iguaçu no rapel, ele tava com o caiaque lá embaixo para resgatar a gente na equipe de apoio, cara. Cara fantástico. Mas
Poxa, já vai acabar a pandemia, vai acabar a primeira live, a gente põe a outra, também já vai acabar a pandemia. A minha mãe falou que a natureza foi mãe para vossas mães, falando em nome de Dona Liliana e Dona Odete. Cara, tem um monte de A pergunta. sua mãe, cara, que eu não sei como ela. A sua mãe e minha mãe, eu não sei como elas aguentam a gente, cara. Faz rir, cara. Eu Pô, prometi que ia ter risada. dois. Prometi que ia ter risada e tá aí. Gente, tem muita pergunta. Então, o Kiko Naui está nos trazendo para o tema original da live. E Kiko, depois, falta 4 minutos, vai cair, o Scaf responde essa. Depois a gente recomeça a live de novo. Mas o Kiko Naui pergunta: e aí, como é que vai ficar o turismo de natureza depois da pandemia? Ah, vai voltar. Vai voltar porque a gente precisa desse ambiente. A abertura das áreas naturais, a tendência agora, é claro que isso vai demorar para retomar os patamares anteriores, mas nem todas as cidades, como São Paulo, por exemplo, têm praças para que as pessoas possam utilizar essa forma de fuga psicológica para se reabastecer de natureza. Então, eu acredito muito que as atividades outdoor, a hora que passar o pico do problema que a gente está vivendo, vão ser estimuladas, e acho que o turismo interno é uma grande alternativa por conta do início de reprocesso de retomada econômica de visitação em unidades. Não, vai ter ainda muita dificuldade de fronteira, a questão dos aviões e dos aeroportos, que depois dos hospitais são os lugares com maior índice de risco de contaminação. Pessoal, entrou aqui a mensagem que vai apagar a live em 90 segundos. Então, eu vou encerrar, vou recomeçar imediatamente, não stop. Vamos lá, Escafão, sem parar. O grande amigo Hernani Júnior, o Naninho lá do Pantanal, alguém lembrou do falecimento do ambientalista do Alfredo Sarques. Nossos sentimentos aí, eu fiquei sabendo agora, no meio da live. Não sei o que aconteceu, vamos se informar. Agora, nosso amigo Hernani, fotógrafo, dentista nas horas vagas, fotógrafo de natureza de mão cheia. Aliás, pessoal, sigam o Scaf e Marcelo, sigam o Hernani Júnior. Hora dessa, fazer uma live de onça com ele. Ó, o professor José Sabino brindando aqui com a gente. O Hernani fala que falta o brasileiro cultura de visitar a natureza. Cara, eu sou patrocinado por uma marca outdoor e eu vejo Nova Zelândia, Colômbia Outdoor, né? Tô aqui de Colômbia, obrigado aí pela parceria. Mas a gente vê que os Estados Unidos, o Canadá, Nova Zelândia, Austrália, África do Sul, mesmo aqui na América Latina, o chileno, o argentino, eles têm mais essa tradição outdoor do que o brasileiro, não tem, Scafi? Tem Por sim. quê? Aqui no Brasil falta a cultura da vida ao ar livre. Porque a gente foi indo para a dinâmica de cidade e os pais acabaram esquecendo que tem que levar o filho para pescar, para acampar, para fazer fogueira. Isso foi agravado e é agravado, Lau, pela falta de tradição que a gente tem de frequentar parques. Entende? A gente acha A Vivi Falange, filha do Alcides, que está num veleiro, nosso grande amigo, colega de mergulhos tantos, entrou aqui, beijão, Vi. Um abraço e um beijo para o seu Severino, que era meu segundo pai também. Pediram para mandar um abraço para ele, está mandado. A gente comunica mal lá. A gente acha que os parques brasileiros são um lugar para fazer churrasco, tomar cerveja. Não são. Então, a gente precisa desenvolver a cultura da vida ao ar livre. Existe uma associação muito interessante, importante no Brasil, que chama ABETA, Associação Brasileira das Empresas de Turismo de Aventura, que promove isso. Então, falta a gente entender que... Se promove com muito profissionalismo, segurança, padrão de qualidade internacional. Nós dois mergulhamos o mundo. As operações de rapel, de bonito, a operação do Macuco Safari, quer dizer, muito bem regulamentado e muito profissional, né, Scaf? Então, mas falta escala. Aquela frase que eu falei no começo da live, falta escala, é isso. A gente precisa, no Brasil, ganhar escala e ganhar volume. Então, e profissionalizar lá. O turismo no Brasil ainda é muito amador, sabe? Quando a gente promete alguma coisa, às vezes a gente não entrega como país. Então, isso é muito ruim. Um turista estrangeiro, a hora que você fala para ele é azul, é azul. A hora que você fala para ele que vão ter 5, ele espera que ele acredita que você está falando que vão ter 5. Então, esse profissionalismo do turismo é importantíssimo também para que essa cadeia, essa indústria, ela prospere.
Então, a Sim, gente mas tem... existe aí um problema mais profundo. Eu nem vou entrar nesse tema, eu quero continuar com as perguntas da galera, mas eu acho que tem um complexo de vira-lata do brasileiro desvalorizar o Brasil. Por exemplo, o cara que paga US$ 5.000 para fazer turismo de aventura em Joanesburgo acha um absurdo pagar US$ 2.500 para ir para o Porto Jofre, mas não está considerando o custo logístico de você ter combustível, comida, profissionais num lugar tão remoto. Então, falta o brasileiro valorizar um pouco o Brasil. E eu vou emendar comentário do grande Henrique Mourão, nosso colega cinegrafista, viajou com você, conheço aí de muitas coisas, espero em breve algum dia fazer uma viagem, um trabalho com ele, somos admiradores mútuos do trabalho um do outro. E o Mourão falou, o turismo, não o general, o Mourão falou, o turismo etnográfico é uma saída para a preservação de povos originários. Nós mesmos vivemos isso com os indígenas quando a gente fez trabalho para o Museu Smithsonian o ano passado, lá na região de Corumbau. E tem alternativa pra caramba lá. Só que, olha, sendo bem honesto com você, a gente tem que parar com a... Quando a gente cruza um brasileiro nos Estados Unidos, o cara cumpre todas as regras. É impressionante. Todas as regras o cara cumpre, porque ele sabe que a lei funciona. Ele sabe que a dinâmica do país é séria. Aqui não. Aqui o mesmo cara que lá não joga lixo, vem aqui e joga. E se acha no direito de esculachar. Então, quando eu falo a gente precisa profissionalizar a dinâmica da visitação, do turismo e do país para receber turistas e operar turismo de forma profissional, é isso. A gente tem que acabar com a malandragem, acabar com o jeitinho, acabar com, pô, lá fora eu me comporto direito, mas aqui dentro não. Então, sabe, não dá para... A gente tem que ter um grau de civilidade maior. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. Cidadania, talvez, a palavra, né, Escapão? Para países menores e com menos potencial que a gente. Lá, a gente precisa transformar potencial em produto. Nós somos um país com potencial gigantesco, mas eu preciso transformar potencial em produto. Não adianta ficar... Não dá mais para a gente continuar sempre sendo o país do futuro e o presente nunca chegar. Tem uma cachoeira e tem um bioma como a Mata Atlântica sensacional, isso basta. Não basta mais. O turista está cada vez querendo uma experiência real. Ele está preocupado se o fluxo econômico que ele está pagando está sendo bem injetado, investido naquela região. Então está tendo mais consciência no processo. E ambiental também, né, Scafio? Por exemplo, o exemplo que nós estávamos dando comparando a Índia ao Porto Jofre, se fosse colocada uma taxa de US$ 10 por dia e o gringo soubesse que essa taxa era para ter gasolina no barco de fiscalização, ele pagaria com gosto. Mas tem que funcionar. Mas tem que entregar. Eu estava vendo uma live na CNN. Puta, esqueci o nome do cara. Ele disse o seguinte, e fez muito sentido para mim na hora que eu ouvi aquilo, e eu vou tomar a liberdade de replicar isso aqui nessa live. A democracia precisa performar, Lau. Quando a democracia não performa, você tem espaço para qualquer argumentação. Então, assim, o Lisango Anais, que não é um qualquer um, a democracia brasileira precisa performar. Nós precisamos entregar para a sociedade. Segurança. Desculpa. E aí o turismo vem a reboque. Então, eu só queria fazer um comentário que estão falando aqui. Ó, pega o bioma Nordeste. Em vez de serviço turismo ambiental, você tem o turismo sexual para gringos. A gente tem uma série de mazelas do país, mas que não tira o fluxo desse ecoturista sério e consciente, que quer manter as onças no Pantanal, os golfinhos em Fernando de Noronha, a Alani Xingu tá brincando, né? Não dá para não rir. É que o ministro da comunicação, genro do Silvio Santos, lá que virou ministro, ele sobrevoou a Amazônia e falou que ele estava vendo 87% de Mata Atlântica preservada. E daí a Lanita falou, tem nossa Mata Atlântica aqui de Manaus também, né? Mas só vamos continuar aqui com os comentários, que o Luque Barbedo, ele falou o seguinte, que é necessário, né, o conhecimento da fauna e da flora para o turismo não ser danoso. Acho que ele deve ter perdido, em época de reprodução, por exemplo, ele deve ter perdido o começo da nossa conversa, onde você falou justamente dessa necessidade de regulamentação, não é isso? Cada lugar tem que ser estudado.
O ordenamento para o fluxo turístico trazer os benefícios, ele é fundamental. Não é abrir, feito, abriu e vamos aí. Não, eu não advogo nessa causa. Eu advogo na causa do turismo planejado como ferramenta de conservação, respeitando as características do bioma, do lugar, da comunidade, da etnia, dos costumes. Então, ou das necessidades naturais quando não são habitadas, né? Quem está aqui com a gente é a queridíssima Kellen Leite, gestora da unidade tão amada por nós dois, que é Alcatrazes, né? Fazendo um trabalho lindo, abrindo depois de anos de descaso, a Marinha fazendo exercício de tiro, pegando fogo nas ilhas, e hoje é parte de uma unidade de conservação onde nós, mergulhadores paulistanos, e bem-vindos do Brasil inteiro, do mundo todo, mas principalmente paulistanos, desfrutamos de um ecossistema marinho como poucos no nosso estado, né? Agora, Lau, achar que um lugar que não vai ter visitação está conservado porque ninguém vai é um absurdo. Isso é retrógrado, porque os eiros estão lá, os madeireiros, os grileiros, poceiros. Os eiros, eles vão estar lá, amigo. O que substitui isso é um bom uso, é planejado. E às vezes, Lau, o que eu vou falar aqui é bastante polêmico. A gente precisa aceitar algum grau de interferência naquele ambiente para estruturar ele para o turismo. Entende? Nós vamos ter que interferir minimamente naquele ambiente para receber o turista, mas os benefícios na balança, tirando os eiros da área, são infinitamente maiores quando bem planejados. Scarpa, assim, tentando simplificar, né? O que a gente não eco-xiita defende, mas a gente briga para que tenha, é a sustentabilidade que, simploriamente resumindo, é utilizar os recursos da natureza numa velocidade que permita que eles se reproduzam nos mesmos níveis para terem serventia e uso para as próximas gerações, correto? Sim, e nesse planejamento, Lau, a gente consegue colocar componentes econômicos de respeito à natureza, épocas reprodutivas de bicho, dá para fazer direitinho. De novo, o Iguaçu com onça, andando na trilha onde o macuco leva 200, 300 mil pessoas por ano para fazer passeio, o parque recebe 2 milhões de turistas visitantes. Carros respeitando os limites de velocidade nas estradas onde potencialmente uma onça vai atravessar, porque tem um sistema de inteligência com GPS colocado no carro que mede a velocidade entre as portarias, não é isso? É isso, né? Ele tem um GPS de rastro, ele vai medindo sua velocidade a cada segundo, e aí se você passar da velocidade, aquilo fica registrado no GPS, depois o ICMBio toma as medidas. Agora, Lau, precisa de educação, a gente precisa de investimento, precisa de planejamento, e o turismo, a gente está falando muito do turismo aqui, ele é mais uma ferramenta. Tá? Ele é mais uma. Às vezes não vai ser suficiente para um determinado lugar, geograficamente falando. Mas ele é mais uma. Não é o salvador da pátria. Às vezes eu escuto isso também. Não, então vamos abrir para o turismo, acaba os problemas. Não é assim também. O turismo é mais uma ferramenta de gestão para uma região com aspectos positivos, quando bem ordenados, socioeconômicos. E de conservação. Assim, vendo essa geração mais nova, o pessoal assim, que tem muito idealismo, mas ainda falta um pouco de experiência. Acho que eles não são muito bons de matemática, às vezes, porque virou um discurso fácil, enlatado, de qualquer ambientalista urbano. Abre turismo. Não é tão simples. O cara que vive da pesca não sabe ser guia de turismo. O volume de recursos que o turismo gera não necessariamente compensa o volume de recursos que a exploração predatória gera. Então, é preciso ter todo um projeto de país que envolva crédito de carbono, que envolva uso sustentável para a pecuária e para a agricultura ser mais produtiva nas mesmas terras, sem expandir mais terra. Não é só o ecoturismo, mas o ecoturismo ele é parte da solução, tanto do ponto de vista econômico, né, para gerar recursos, quanto também do ponto de vista da semente que você planta no coração, né, das pessoas que visitam e veem essa natureza ao vivo, né? Que era o comecinho da nossa conversa, quando a gente está falando da importância de estar na natureza, e você muito bem falou, que eu não tinha pensado, como as pessoas vão começar a valorizar pela falta, por estar obrigado a ficar trancado em casa, vai começar a sentir falta de ter esse contato com a natureza, né? Lá, o país tem um potencial
ridiculamente alto. É boçal o que a gente tem no Brasil e que a gente não usa. Então, a agenda que eu defendo e trabalho por ela é a estruturação das unidades de conservação, é a estruturação dos parques nacionais, com planejamento, estruturação econômica, respeitando a comunidade, respeitando o entorno, mas fazendo aquele local trazer algum benefício econômico, porque o benefício econômico saudável, salutar, com ética, ele vai trazer conservação da natureza. Posso dar um exemplo, Scaf, que eu vivi muito, eu falei mais cedo um pouco nessa live, sobre essa questão do Parque do Encontro das Águas, do Porto Jofre, onde você foi comigo. A onça no Pantanal, ela é tradicionalmente sinônimo de prejuízo, porque ela ataca rebanho. E lá no Porto Jofre, ela virou sinônimo de lucro, porque ela traz turista que beneficia uma cadeia econômica que é imensurável. Porque você não está falando só do hotel, do barqueiro da região. Você está falando do taxista do aeroporto que levou o cara. Você está falando do posto de gasolina de Poconé. Você está falando da família da camareira. Você está falando do plantador de tomate que está sendo consumido no barco-hotel. Você gera uma cadeia econômica em função da onça. E aí a galera de lá começa a querer preservar o animal que antes eles matavam porque era prejuízo, né? Tem um estudo do meu grande amigo Fernando Tortato, que você conheceu, já deu muita risada junto, que mostra que o recurso trazido pelo turismo de observação de onças naquela região do Pantanal do Porto Jofre é 56 vezes maior do que o prejuízo de todos os gados que eles matam naquela região. Até porque é uma região de parque, então tem menos fazenda. Mas, enfim, o bicho vivo trazendo dinheiro, gerando na comunidade a vontade de preservar. Não é por aí? Eu acho que o caminho é esse, Lau. Eu acho que a gente tem que trabalhar com inteligência e transformar um limão numa limonada. É possível, a gente tem exemplos, a gente precisa ganhar escala. Tem até uma pergunta do Fernando, 27, que é muito boa essa pergunta do Fernando. Boa mesmo, cara. Eu ia te fazer essa pergunta e esqueci. Obrigado por lembrar, Fernando. O Fernando pergunta: por que Noronha me parece funcionar melhor que outros lugares? Pagar taxa resolve? Ajuda? Eu sonho em ver o Brasil nesses patamares internacionais. E o meu amigo Naninho, nosso amigo Naninho, Hernani, completou falando, por que na África do Sul, que é um país também muito semelhante ao nosso, é um dos BRICS também, funciona tanto o ecoturismo e por que a gente... você falou antes nessa live, né, que a gente tem dificuldade de pôr em prática. Por quê, cara? Primeiro, eu acho que pagar taxa funciona se ela for bem usada. Porque, porra, pagando taxa, vai lá, é uma bagunça. Aí também não, né, cara? É o que eu falei, a democracia precisa... Eu falei não. Não foi eu que falei isso, não. A democracia precisa performar. Pô, essa frase é minha. Precisa performar, ela não é minha, não. Eu queria ter 15% da capacidade do cara que falou ela, mas enfim. Vem cá, o Scaf está aqui ao vivo, só tem 60 pessoas, para de ser tímido. Cara, o Luca tá com vergonha de vir. Eu queria que ele tivesse um oi, mas você não vai acreditar o tamanho do marmanjo, né? Aliás, tá me devendo uma camiseta igual essa que você tá usando. Camisetas lindas. Pessoal, sigam aí o Marcelo Scaf. Mas terminou, né? Você falou pagar a taxa funciona quando é bem usada. Mas primeiro Noronha, ele pergunta específico de Noronha. Primeiro, ela precisa ser bem usada. Depois, ela não pode ser exorbitante, a ponto de você excluir ou elitizar o processo. Então, toda vez que você tem um processo de arrecadação, você precisa compensar para que não tenha aquele dinheiro de alguma forma ir também. Então, um bom projeto de viabilidade econômica, de uma concessão, ele engloba isso internamente. Então, se ir para Noronha é caro e as taxas são caras, primeiro que eu acho que tem que devolver em serviço o que você paga. Depois, se esses valores são muito altos, porque a logística de Noronha, por exemplo, é complicada e complexa... É uma ilha oceânica, o lixo tem que ser transladado. Parte desse processo precisa também ser colocado para pessoas que não têm dinheiro para ir lá e pagar, e isso é parte da democracia. Agora, o Scaf, vai ter alguém que quer te dar um abraço, interrompendo nossa live
com 62 pessoas. Olha o tamanho do animal. Ô, Luca, vem Cara, aqui dar um oi tá no me carro. ligando, tá, rapaz? Beleza? Olha o tamanho. A galera que está nos vendo aqui, esse é o Lorenzo, meu filho maior. Sigam ele, Loruaba, parkureiro. Dá umas cambalhota maluca. E de vez em quando tem a mania de quebrar a clavícula no meio da pandemia. Mas, voltando aqui às perguntas, que você estava falando de Noronha, o Louro interrompeu. Então, Noronha tem um custo logístico, mas o comentário do Fernando pergunta se o fato da taxa, e tem a questão que você não mencionou, que é uma questão super complexa, mas que eu acho válida, pelo menos ser discutida, que é a questão da concessão da operação de serviço, que em Noronha foi feita uma concessão. Eu não me sinto à vontade de opinar pelo fato de que eu tenho relação comercial com a empresa concessionária, então eu não me isento de opinar, mas como conceito geral eu sou a favor. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu ajudei a fazer o planejamento ali em Noronha, no início. Ajudei a fazer o planejamento do trem do Corcovado aqui no Rio de Janeiro. Trabalho no bondinho do Pão de Açúcar, no teleférico. E trabalho no Iguaçu, que são os bons exemplos de unidades concessionadas que a gente tem no Brasil. Mas a quantidade de benefícios... Vou dar um número para você só. Lá em Iguaçu, o Parque Nacional do Iguaçu é o terceiro maior gerador de emprego da cidade. Só perde para a Prefeitura e Itaipu, que não dá para competir. Você não compete com a Prefeitura e você não compete com uma usina hidrelétrica do tamanho de Itaipu. É o terceiro gerador de emprego. Gera mais de 850 empregos diretos e uma quantidade de indiretos. Então, os indiretos é aquilo que a gente está falando, né? O do vendedor ambulante ao dono do restaurante, a família da camareira do hotel, é ilimitado como... Uma vez eu estava lendo isso, tem até um nome que eu não entendo muito dessas coisas de conceito econômico, mas eu estava lendo que falava da capilaridade do recurso, né? Que dizia que o dinheiro do turismo ele não concentra na mão do capital para ser reaplicado ou especulado em banco. Ele já vai escoando para a produção local. Você ou vem dar um oi aqui, são 9h20. Então não me atrapalha, cara. Desculpa, tem um moleque aqui atrás que é o Luca que está com vergonha de falar oi para você e ficar me perguntando a hora. Então agora, é verdade isso, que o ecoturismo gera um recurso... Mas eu vou falar, nenhum sistema ele é perfeito, entende? Erros vão ser cometidos, processos não perfeitos vão ser implementados. Agora, sinceramente, a gente passou 2 horas aqui conversando sobre processo de conservação, turismo, etc. Eu prefiro errar fazendo, amigo. Eu prefiro errar fazendo. Ah, olha, ficou muito caro lá o Parque X. Ok, vamos rever. Vamos criar mecanismos para rever isso. O que não dá é para ficar jogando pedra contra o tempo todo sobre qualquer... A Sheila perguntou se existe uma política federal para implementar isso no Brasil e para entregar esses parques conforme vocês estão falando. Bom, você citou aí Iguaçu, Bondinho, Tijuca, e a gente viu agora na mídia um pouco de repercussão. Existe? Como é que está essa questão? Existem várias entidades que trabalham com isso. Existe uma nova tendência agora, inclusive a gente está falando de natureza, mas o Parque do Ibirapuera, em São Paulo, que é uma unidade urbana, um parque urbano, acabou de ser concessionado para a Urbia, uma empresa de excelência. Então, um momento difícil, né? Os caras funcionaram o parque, veio uma pandemia e fechou. Acabaram de comentário aqui falando que é absurdo os parques estarem fechados e os shoppings abertos. O brasileiro é um povo estranho, né? Então, Lau, há um movimento municipal de entender que parques como Ibirapuera precisam e podem ser concessionados. E veja, hein, o Ibirapuera, por exemplo, não vai começar a cobrar ingresso. Ele vai continuar não cobrando ingresso, prestando melhores serviços. Essa é a tendência. De banheiro, de água, de... segurança, etc, etc. Então você veja que as pessoas vai privatizar, vai fechar, vão cobrar R$800 para entrar no Ibirapuera. Sequer vão cobrar entrada, vai continuar uma área pública, porque a Prefeitura de São Paulo é que manda nas regras. O concessionário está ali para prestar um serviço ao usuário. Esse conceito precisa ficar muito claro. E ele vai se remunerar
através de placa de patrocínio, espaço que ele cria, valor do estacionamento, exploração da lanchonete, da cafeteria, enfim. E não tá agora que eu entendi que o Luca está querendo jantar. Pessoal que está nos acompanhando, tem uma pergunta sensacional da Luane, que vai fechar a live, então. Patrocínio, 2 segundos. A Escola Federal, os parques nacionais estão sendo estudados. A gente tem notícia de que Jericoacoara, Lençóis Maranhenses e uma série de outras unidades estão sofrendo estudos bastante sérios e bastante competentes, Lau, para que esse processo de concessão e equilíbrio econômico-financeiro das atividades que podem acontecer ali saiam do papel. Então, enfim, a gente precisa ganhar escala. A gente precisa ganhar escala. Cara, agora eu vou para uma pergunta polêmica e eu não sei se a gente concorda. Então, eu vou fazer a pergunta, já vou rebater e depois eu quero ver a sua opinião. Vai ser sensacional se a gente discordar, porque eu conheço ambientalistas sérios, conceituados, renomados, como, por exemplo, o Leandro Silveira, que tem um trabalho muito sólido da preservação de onças, o Instituto Onça Pintada. É meu amigo, concordo em muito, discordo em muito dele, mas ele, por exemplo, ele é a favor da caça legalizada e regulamentada. E aí a Luane pergunta, vocês são a favor da caça legal? Eu vou te dizer, Luane, que existem 2 questões do meu ponto de vista, depois isso é legal, a resposta do Marcelo, porque existem lugares em que dizem que gera recurso e tal. Eu sou radicalmente contra. Eu acho doentio uma pessoa ter um prazer em matar um animal. Eu aprendi com todos os povos indígenas que eu convivi, inuites, yanomamis, maasai, maori, que a única razão para você matar um animal é para comê-lo. E aí é entendível, embora meus amigos veganos discordem. Agora, o prazer sádico de matar um animal para ter um troféu, para mim isso é tão doentio que nunca e jamais deveria ser permitido. Acho que as pessoas que têm prazer em fazer caça esportiva precisam de tratamento psiquiátrico. Agora, há uma exceção ao que eu estou falando, que são as espécies introduzidas descontroladas. Veja bem, eu estou dizendo o meu ponto de vista. Se eu tivesse aqui num debate com o Leandro Silveira, ele ia criar toda uma argumentação para dizer por que ele é a favor. Mas a única situação em que eu sou a favor é quando são espécies introduzidas que estão criando um dano no ecossistema que é prejudicial para as espécies locais, como, por exemplo, o java-porco, que escapou e está destruindo comida de animais nativos, como queixada. Então, Luane, eu sou radicalmente contra a caça e eu digo mais, não devia dizer, nós estamos em tempo de politicamente correto, eu devia pensar 2 vezes antes de falar, mas enquanto eu estou conversando com o Scarf, eu tomei umas dosezinhas, então eu falo sem pensar. Tive prazer de ver o trabalho de uma patrulha no Quênia, que é Anti-Poaching Patrol, que são caçadores de caçadores. Caçador ilegal, eles tratam a bala. E no caso ali de alguém que corta um marfim de um elefante ou corta um marfim do rinoceronte, eu sou a favor. E você, Scaf, como você vê a pesca, a caça legalizada? Eu acho que não tem que caçar, não, ó. A menos que seja para fazer manejo. Se a gente vai fazer manejo de uma espécie invasora, de uma espécie que, por alguma razão de desequilíbrio, comprovadamente, cientificamente, tecnicamente, a gente tem um embasamento para fazer isso, aí você está falando de manejo de espécies e não caça. Até porque é uma espécie trazida de fora que está matando as espécies locais por estarem competindo com elas por recursos, né? Por exemplo, o porco monteiro come o mesmo tipo de plantação e o mesmo tipo de planta, de raiz, de tubérculo, lá que seria comido pela queixada e outros animais que tem que estar aqui. A Isis aqui concordando com a gente, manejo. Não é só em fauna. Aqui no Parque Nacional da Tijuca tem um problema com jaca, com manga. Então tem que se fazer manejo florestal. Eles fazem um anel ali para ir matando aquela árvore, porque ela é uma exótica invasora. Ela não tinha que estar ali, foi trazida para uma unidade de conservação que, a princípio, tem como objetivo conservar o ambiente natural. Então, não é só de fauna, mas de flora também. A gente é difícil, né, ver derrubar uma árvore ou matar uma árvore. Mas é necessário isso, porque aquela árvore
ela se espalha e compete de forma desproporcional com as nativas. Então ela precisa sair dali de alguma forma. Então é duro, mas é manejo. Aí é diferente de caça, é diferente de derrubar Mas, árvore. cara, Estou falando de manejo. pessoal de manejo. Agora, a minha mãe, acho que eu estou doutrinando bem a minha mãe. Ela que me doutrinava quando eu era pequeno. Agora, minha mãe comentou: epa, esses caçadores são espécies introduzidas, tem lógica de caçá-los. É manejo, né? Tirar o caçador para preservar. Ó, o Laílson da Amazônia está lembrando o problema das gramíneas. Capim colonial no Rio é um baita problema nas encostas também. A gente tem no Monumento Natural ali do Morro da Urca e Pão de Açúcar, um problema com capim colonial enorme. É difícil ser retirado, você não consegue matar o capim, ele vai invadindo, não deixa nada crescer. Então, aí é isso, estou derrubando uma árvore. Não, você está fazendo manejo florestal. Eu estou caçando um animal. Não, você está fazendo manejo de fauna. Não dá para deixar rato e gato, por exemplo, numa ilha oceânica comer os ovos das aves nativas. Aliás, deu uma polêmica quando os ambientalistas falaram que talvez fosse necessário sacrificar gatos em Fernando de Noronha. E para mim é um horror, é uma dor no coração ter que matar os gatinhos. Mas se eles estão matando ovos de aves endêmicas, infelizmente, ou que se arrume uma outra solução que um país de primeiro mundo teria, de capturá-los e mandá-los para o continente, mas a fauna nativa, preservar a natureza é preservar a fauna nativa e não as faunas introduzidas, né? É isso. Escafão, 9h30, respondemos um monte de perguntas, 1h30 de live. Cara, eu queria te agradecer de coração. Pessoal que está nos acompanhando aí, muito obrigado aí pela audiência. Um bom final de semana para todos. E olha, aqui aí tem um monte de coisa. Nos Açores, os animais são enviados ao continente para adoção. Infelizmente, Portugal tem mais recurso que o Brasil, né? Imagina os animais tirados de Noronha chegarem em Recife, que tem todo o problema de zoonose dos animais abandonados. Gente, a maior galera, o Wilson, a Isis, o Mário, a Ju, o Felipe, melhor live, obrigado. A Ellen, colega do Mato Grosso do Sul. Cara, queria que você desse aí tuas palavras finais. Obrigado aí por todos esses anos de amizade, amigo. Já passa essa merda dessa pandemia e nós temos muita viagem para fazer. Nós estamos com um trabalho pela metade para o Museu Smithsonian, na Bahia. Espero que tenhamos aí muitas novidades. Pessoal, sigam scaf.marcelo para ver as fotos maravilhosas. Pô, a minha série, a gente é tão amigo que a minha série tem o nome do livro dele. Pelos Mares do Mundo, é o livro do Marcelo, e a minha série da National Geographic, em que o Marcelo trabalhou. Então, Marcelo, se despede aí da galera. Obrigado pelo seu tempo e pelas informações que você compartilhou com a gente, cara. Obrigado mesmo. Lá, o prazer é meu. Queria agradecer todo mundo aí que ficou ouvindo a gente, batendo papo, dando risada, ouvindo os causos. Boa parte da live a gente falou coisas um pouco mais técnicas, mas que tem relação com a nossa vida de documentarista. Brigadão. Eu sou um cara que sempre torci pelo seu sucesso, continuo torcendo. Acho que você é um cara referência. Eu espero que a gente a gente não pare de trabalhar junto, porque o trabalho se mistura bastante com o prazer e a diversão da Irmandade. Então, a gente está em campo trabalhando, mas é uma diversão também. Então, a gente curte muito estar em campo junto, dando risada, falando merda e passando por uns perrengues. Eu tenho uma filosofia... E põe perrengue nisso, né? E o dia que a gente ficou no Mato Grosso lá acampado com as onças, cara? Pior, melhor, né? Quando você está na natureza tomando picada de carrapato, não tem muito glamour. Então, quanto pior, melhor. A gente sabe como é que é, gostoso. Isso está no DNA da gente. A nossa relação é uma relação que transcende o trabalho. Eu vou ser um cara que vou sempre torcer pelo seu sucesso, para que você brilhe cada vez mais. Agradecer a galera e me colocar à disposição de todo mundo que está na live aí para... ou bate-papo, outras dúvidas, ou aprofundar a discussão em outros fóruns. Essa discussão das concessões... o Wilson Cabral falando para a gente falar bonita. Mais dos serviços ecossistêmicos das UCs. Fica aqui a promessa, galera, daqui a mais ou menos um mês, para também ir misturando as lives, mas fica a promessa que eu vou chamar o SCAF para fazer uma live só de UC.
Aí a gente até pode contar nossos causos, mas tem que ser causa que aconteceu em UC. Até para quem não sabe, unidade de conservação, né? Que tem o SINUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, e aí o Marcelo vai explicar o que é uma reserva biológica, o que é um parque nacional, o que é um parque estadual. Agora, só para assim, encerrar, eu comecei essa live falando da minha grande amizade pelo SCAF e do prazer que é ter amigos espalhados por esse Brasil. Então, vim fazer uma live, ver o professor Zé Sabino, que mergulhou comigo em Bonito, o Ailton Lara, que guia fantástico, que me levou na segunda vez primeira grande campanha que eu fiz com as onças, o Hernani, a Isis, que mergulhou comigo, tanta gente. Desculpa os que eu não estou citando, são os que eu peguei aqui, o Henrique Mourão. Mas é tão bacana essa sensação de que a gente tem amigos e que tem uma rede que acredita num Brasil melhor, num mundo melhor e numa relação mais saudável do homem com a natureza. A tua família, a quantidade de SCAF que eu li aqui nos comentários, um monte de gente aí. Só não vi a dona Beth, a dona Liliana está aqui. Então, beijo, mãe. Beijão, aí. SCAF, cara. Pode mandar um beijo para dona Odete, senão você não almoça mais lá. Ô, dona Odete, beijão. Eu não vi que ela estava acompanhando a gente. Desde que eles trouxeram comida de Kombi, galera. Nós fomos de Santos até a África com uma escuna de madeira. E, eles trouxeram... O seu Davi e a dona Odete trouxeram numa Kombi toda a comida que a tripulação ia usar em 3 meses de expedição. É ou não é? Pô, Lau, e aí a gente no final só tinha sardinha para comer com geleia, lembra? Puta. A gente é um puta bando de macaco, que o capitão, né? Doou para a guarda guarda costeira do Cabo Verde. A gente pega uma escuna, sai de Santos para chegar em Tenerife, o que já não é normal. Contra vento, contra corrente, escuna sem piloto automático, uma confusão sem fim. A gente bota uma Kombi de comida dentro dessa escuna, sai para navegar 4 meses e come tudo que é de gostoso nos primeiros 45 dias. E só sobra chiscado. Depende das lendárias habilidades. Depende das lendárias habilidades pesqueiras de Laurence Schwab e Marcelo Gentil. Né? Será que a gente foi pegar o primeiro peixe depois de 40 dias, mas também foi uma cavala de 17 quilos, cara. A minha irmã Márcia Scaff tá disfarçada de não sei o que, ela deve estar devendo dinheiro, cara. Porque ela entrou... O Silvio Serrano elogiando as lives, a galera rindo pra caramba aqui. O Sabino lembrando da BPBS, Plataforma Brasileira de Biodiversidade. Sabino, vou te chamar para fazer uma live aqui comigo. Professor José Sabino, do Mato Grosso do Sul. 60 pessoas que estão aqui já são testemunhas. Você está dando muito palpite, você não vai fugir, não, Sabino. Você vai me contar e a gente vai falar sobre nossos trabalhos pioneiros. O Sabino foi o cara que descobriu que as piraputangas seguiam os macaco prego. O Sabino é um que vale a pena pegar para uma live. Não, agora que ele comentou, já falei que ele vai na próxima. Inclusive, vocês sabiam que tem peixe que segue macaco? Vira essa chamada para a live do Sabino, né? Querido, sextou, tô com um filho de 13 anos que tá com vergonha de vir falar oi pro SCAF só porque tem 60 pessoas na live, mas está com fome, me pentelhando aqui atrás para eu fazer jantar. Então, galera, bom final de semana a todos. Scafão, beijo aí, cara, e espero que a gente viaje para Bahia, para o Pantanal, passando essa quizumba, vamos mergulhar. Vamos embora, Lau. Um beijo no coração, obrigado aí, obrigado a todos. Valeu, tamo junto, até mais. As lives vão ficar salvas. Sigam o Marcelo Scaff. Beijão. Tchau, Lau. Tchau.